Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Sebastião Coelho. Ele que é advogado e ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele foi condecorado por várias vezes com títulos e medalhas de honra ao mérito. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo, tratando de um assunto muito importante, que é a situação atual do nosso país. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, Dr. Sebastião. É uma honra recebê-lo aqui. Os maringaenses têm muito apreço pelo senhor. Eu admiro muito a sua vida, o seu trabalho, o seu amor à nossa pátria. É um amor verdadeiro. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Gisele. É sempre uma alegria poder conversar com meus conterrâneos do Brasil, especialmente do Paraná e do Maringá. O Paraná é uma terra que eu amo muito, né? Olha já que tentei bênção. até morar aí uma época. Olha que legal. Cogitou morar aqui em Maringá, então? Tentei morar em Curitiba, né? Mas Sim. não deu certo, né? Mas eu sempre que posso visito, eu e minha esposa gostamos muito do Paraná. Então é uma alegria estar com vocês paranaenses, especialmente o povo de Maringá, e espero poder contribuir. Com certeza, doutor, muito obrigada. Doutor, vamos para o nosso bate-papo. A nossa Constituição Federal, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e Ulisses Guimarães disse a seguinte frase: discordar sim, divergir sim, descumprir jamais. O que mudou da data da promulgação da nossa Constituição para os dias atuais, doutor? Até pouco tempo atrás, Gisele, a Constituição estava sendo cumprida de forma correta vamos falar o português claro, né? Pelo Sim. Supremo Tribunal Federal, porque nós, os brasileiros comuns, sempre cumprimos a Constituição e as leis do país, não é? Sim. Mas o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, se perdeu na questão política, não é? O próprio ministro Barroso, quando teve um evento este ano, antes de assumir a presidência do STF, lá no Rio Grande do Sul, era um evento de presidência de tribunais, ele disse que o Supremo conseguiu grande poder político, né? Sim. Poder político. E quando você trata de justiça, você que é advogada, eu fui juiz durante quase 31 anos, além Sim. de quase 10 anos advogado antes, né? Então são 40 anos de carreira jurídica. Quando o juiz ele profere decisões com viés político, achando que ele é governante,
temos tudo para descumprir a Constituição. Sim. Então, eu falo assim com toda tranquilidade. Nós, brasileiros comuns, o juiz de primeira instância, de segunda instância, cumpre a Constituição. Sim. Quem está descumprindo a Constituição, a meu sentir, e falo isso com toda tranquilidade, é o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, né, doutor? Infelizmente. Porque no nosso artigo 1º diz que todo poder emana do povo. Mas atualmente nós estamos vendo que o povo está sem voz e sem vez. Né? Quando começou a perder esses direitos, doutor? Olha, já na época do ministro Joaquim Barbosa, ele que começou com aquela questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Sim. Né? Ele era presidente do CNJ e, através de resolução, lá eles determinaram que poderia ser feito a revelia do que diz a Constituição e do que dizia e que diz o Código Civil. Não é? Sim. Então, veja, foi um avanço em matéria própria do poder legislativo. E de lá para cá, eles foram decidindo da forma que eles acham que é correta, mas o ponto mesmo mais grave de tudo isso começou em 2019, quando o ministro Toffoli instaurou aquele inquérito e colocou nas mãos do ministro Alexandre de Moraes sem distribuição. Sim. Né? Sem distribuição. E a partir dali, aquele inquérito tem o 4781, tem um filhote, né? Que depois do Ministério Público brigaram um pouco. Então, nós temos um inquérito que não tem a participação do Ministério Público e que vai completar agora 5 anos sem terminar. E aquele inquérito, ele é uma ameaça constante para a população. Sim. Ele pode colocar qualquer pessoa naquele inquérito sem satisfação nenhuma, porque é tudo secreto. Né? Os advogados não têm acesso ao... Não, então é mais grave, dados, né? É o mais grave. Quando o advogado não tem acesso, vulnera os direitos do próprio cliente. Sim. Né? Mas viola, principalmente, a prerrogativa do advogado. E nisso a OAB ela é muito culpada. A OAB está silente já faz tempo, né, doutor? Gisele, eu algum momento eu disse que a OAB foi omissa, mas não, eu já modifiquei esse meu pensamento. Eu digo que a OAB nacional foi conivente. O que está acontecendo no país hoje, se uma entidade com a representatividade da OAB tivesse dito não, isso daqui não pode acontecer, não teríamos chegado ao ponto que nós estamos agora. Sim. Estão tentando reagir, mas é muito tarde. Já perderam os dirigentes nacionais da OAB, já perderam a credibilidade junto à categoria. Sim. Doutor, e pela situação atual do nosso país, o que esperar dos próximos 3 anos de governo? Olha, falar de governo, né? Nós hoje estamos sendo governados por um consórcio, né? Eu vou usar as palavras do jornalista Augusto Nunes, né? Que é sempre um professor. Nós somos governados por um consórcio formado pelo Supremo Tribunal Federal e o que eu chamo de sistema L, né? Que é o governo o governo que está aí. Sim. E com apoio de uma parte do Congresso Nacional, infelizmente. Né? Nós estamos constatando a cada votação importante no Congresso, coisa de interesse do governo, a imprensa divulga que, olha, foi liberado tantos bilhões de emendas parlamentares. Né? Então, infelizmente, o Congresso ainda não se deu conta que está convalidando coisa que evidentemente vai dar errado ali na frente. Sim. E o principal responsável é o Senado Federal, na pessoa do senhor senador Rodrigo Pacheco. Esse é o principal responsável pelo que está acontecendo no país. É um absurdo, né, doutor? É complicado. E a questão dos presos do dia 8 de janeiro? Nós vemos que ainda tem vários presos, né? Cerca de 30 pessoas. E vimos que não tem o devido processo legal, são várias irregularidades processuais. Nós estamos num Estado democrático de direito, doutor, ou num estado de exceção? O que está acontecendo no nosso país? Não, nós estamos no estado de exceção. Por mais que
que posem de democratas, que os senhores ministros supremos, olha, estamos defendendo a democracia, nós estamos no estado de exceção. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal capturou as atribuições do Congresso Nacional e do Poder Executivo há muito tempo. Com relação aos presos do 8 de janeiro, é a materialização do abuso de poder. O 8 de janeiro nada mais é do que um roteiro que foi traçado a partir dos atos do 8 de janeiro, das declarações. Naquela madrugada, o ministro Alexandre de Moraes, ele decretou o afastamento do governador do Distrito Federal e naquela decisão ele fez um roteiro. Ele disse que tinham 4 núcleos ali de pessoas executores do golpe de Estado, né? Tinha os mentores intelectuais, tinha os financiadores e as autoridades omistas e mais. E ainda colocou o crime de terrorismo. Isso foi um roteiro traçado por ele numa decisão. O que aconteceu posteriormente? Infelizmente, o Ministério Público, que é uma instituição, sempre foi uma instituição relevantíssima no nosso país, embarcou naquela narrativa. Excluiu tão somente o crime de terrorismo, porque evidentemente seria, você comparando o que nós estamos vendo agora lá Hamas, em Gaza, Israel, o que o Hamas fez, aí nós temos uma noção do que é terrorismo, não é? Sim. Então, o Ministério Público, infelizmente, embarcou nessa narrativa e denunciou essas pessoas todas, né? Uma boa parte, mais de 300 pessoas, por esses crimes de atentado, tentativa de golpe de Estado e atentado contra as instituições, sendo que o primeiro acusado já recebeu uma pena de 17 anos e as penas todas até agora têm variado, de 10 a 17 anos de prisão, de reclusão. Então isso é um absurdo completo e absoluto, e todo mundo está assistindo de camarote, como se isso fosse uma normalidade, e não é uma normalidade. Nós, nessa matéria, Gisele, nós estamos vivendo a maior mentira desse país. Meu Deus. A maior mentira desse país, não é? O presidente em exercício convocou uma reunião para o dia 8 de janeiro, né? Onde, segundo é noticiado pela imprensa, participarão todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e participaram também os presidentes da Câmara e do Senado, né? E eu estou classificando essa reunião como eu vou falar a primeira vez aqui que eu vou falar de público, eu vou te dizer agora. Olha só. Eu estou dizendo que o 1º de abril, o dia da mentira, está sendo antecipado para o dia 8 de janeiro. Olha porque só. eles vão comemorar uma mentira, não é? E nós estamos assistindo passivamente a tudo isso. Porque teve pessoas que nem participaram, não estavam ali presentes e foram detidos ali no QG. Então, e receberam penas duras também. Então, quem que vai ver? Porque não teve individualização das penas também, né, doutor? Olha, os casos individuais que são narrados, se você entrar lá no site da Associação dos Familiares e Vítimas, né, do 8 de janeiro, os casos narrados são absurdos. Pessoas que não estavam no local, pessoa que estava ali vendendo o seu picolé. O autista, né, que estava vendendo ali também. No dia que soltaram o moço catador de latinhas, morador debaixo da rodoviária de Brasília, né? Eu vou te falar, eu estava em casa, só eu e minha esposa, eu me emocionei muito, sabe, Gisele? Assim, eu digo até que chorei, sabe? Emocionante. Um moço como esse, que estava ali embaixo da rodoviária, foi levado no arrastão, ficou quase 11 meses preso, né? Quase 11 meses preso. Quer dizer, isso é uma desumanidade, é um abuso de poder. Então, eu falo com todas as letras. O ministro Alexandre de Moraes, ele é um ministro, ele é um juiz. Infelizmente, eu tenho que chamá-lo de juiz, porque está exercendo um cargo de juiz.
abusador. Mas ele não está sozinho. Os seus colegas, pelo menos mais 8 ali, têm referendado tudo que ele faz. Mais 8 ali, são 9 votos certos. Né? Nós temos 2 votos ali dos 2 ministros também que poderiam fazer mais, né? Esperaria mais do ministro André Mendonça e do ministro Cássio, porque uma coisa sou eu, Sebastião Coelho, um desembargador aposentado, está falando alguma coisa. Diferente seria o ministro do Supremo Tribunal Federal falar. Né? Realmente. Eles estão calados e nós estamos assistindo tudo isso daqui, sabendo, eu já disse e repito, nós teremos uma convulsão social nesse país e não vai demorar muito. Sim. Doutor, com a morte do Clériston Pereira, que foi aquele preso que faleceu, ele tinha comorbidades, mudou alguma coisa para os presos que estão lá ou que têm comorbidades também? Ou está a mesma coisa, não mudou nada? Não, mesmo após a morte do Clesão, houve várias denúncias no sentido de que outros presos com comorbidades continuavam lá com os pareceres favoráveis do Ministério Público, não é? E sem decisão de quem deveria decidir, que é o senhor Alexandre de Moraes. Então continuam presos. Mas uma grande parte foi liberada, né? Liberada, sim, com tornozeleira eletrônica, porque quem está com tornozeleira eletrônica está preso, só que numa outra situação, não é? Sim. Então eu digo e repito, o senhor Alexandre de Moraes, ele é responsável direto pela morte do Clesão. Ele sabia que a pessoa, que aquele preso tinha comorbidade, tinha doença grave, parecer laudos médicos atestando, né? E por fim o parecer do Ministério Público para a liberdade. E ele não fez, ele não liberou. Então, portanto, eu entendo que ele é responsável direto pela morte do Clesão e deverá ser responsabilizado criminalmente. Sim. Não é? O Ministério Público não tomou nenhuma atitude ainda, né? Mas o advogado Pavinato assumiu a causa e fez a representação junto à Procuradoria-Geral da República. Nós temos um novo procurador e vamos ver o que vai ser dito a respeito da conduta do senhor Alexandre de Moraes em relação a essa morte. Por mim, no meu sentir modesto, ele deve responder por homicídio. Olha só, complicada a situação no nosso país, né, doutor? Doutor, por você ser um ex-desembargador com vasta experiência na magistratura, qual que seria assim, a solução para o nosso país, na sua visão? A primeira solução, nós temos que, paranaenses, nós temos que fingir que estamos no Estado Democrático e Direito. Não estamos, mas vamos fingir que estamos. Então, se estamos no Estado Democrático e Direito, nós temos que usar a Constituição. Sim. E a Constituição, ela deve ser usada para que o Senado Federal possa agir e dar um basta às ações arbitrárias do Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto o Senado Federal ficar nessa situação de passividade e todos dependendo de uma decisão do senhor Rodrigo Pacheco, que é um senador por Minas Gerais, eu vou, inclusive, sabe, Gisele, proximamente fazer um vídeo dirigido ao povo de Minas Gerais. Sim. Não é? O povo de Minas Gerais é que tem o poder de dizer para o Rodrigo Pacheco, olha, chega da sua omissão, o senhor é responsável pelo que está acontecendo. Porque quando o Senado Federal não age para colocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar, eles têm caminho livre para fazer o que absolutamente desejar. O ministro faz o que quer e tem a garantia de que nada acontecerá com ele. Veja, são as únicas pessoas no país, esses 11 cidadãos, que podem fazer, vamos colocar assim, impunemente
qualquer coisa não são responsabilizados, não é? Sim. Então isso não existe num país onde até o presidente da República pode ser responsabilizado, qualquer um de nós, qualquer parlamentar eleito pelo povo pode ser responsabilizado, e essas pessoas não são responsabilizadas por culpa exclusiva do senador Rodrigo Pacheco. Sim, não está tendo harmonia entre os poderes, já faz algum tempo, né, doutor? Então, um poder se sobrepondo sobre o outro, cometendo várias arbitrariedades, e somente o Rodrigo Pacheco para pôr um basta nisso. Gisele, a harmonia entre os poderes, dito lá na Constituição, independentes e harmônicos, essa harmonia, infelizmente, ela se tornou inconchável, não é? O Senado não julga o ministro do Supremo, o Supremo, dependendo dos inquéritos que estão lá, andam ou não andam. Então, a raiz de tudo isso está nessa questão da prerrogativa de foro. Sim. Então, enquanto o Senado julgar os ministros do Supremo e os ministros julgarem os parlamentares federais, né, outras autoridades, mas vou colocar o Congresso, deputados e senadores, enquanto tiver a possibilidade dessa troca, né, olha, eu não te incomodo e você não me incomoda, né? Então, enquanto tiver essa possibilidade, não tem muito futuro, não tem muito futuro. Agora, pergunte para um parlamentar, quer tirar a sua prerrogativa lá do Supremo? Ele vai dizer que não, vai dizer, não, se eu for julgado no meu estado, o promotor da comarca pode me perseguir, o juiz pode me perseguir, não é? Então, esse sistema nosso de julgamento, ele está equivocado. A escolha de ministro do Supremo, que já foi coisa séria, hoje não é uma coisa séria, né? É sério o presidente da República nomear o seu advogado pessoal para ministro da Suprema Corte? Não é uma coisa dessa. É sério nomear uma pessoa que a pessoa mais raivosa desse país tem nome, Flávio Dino. Essa pessoa, ele como político militante, ele tem o seu mérito, porque ele é um político que ele defende o seu lado comunista, né? Ele defende com toda força e não nega. Ele não nega isso daí. Agora, colocar um cidadão desse no Supremo Tribunal Federal, o juiz, ele tem que ser uma pessoa portadora e julgadora da paz. Ele tem que pacificar. Então, sim, como é que nós colocamos previamente uma pessoa que nós sabemos que é uma pessoa beligerante? Foi perguntado a ele, olha, você julgaria algum processo do ex-presidente Bolsonaro? Ele não respondeu. É claro que ele não vai se dar por suspeito. Então, isso é um escândalo, né? Mas nesse episódio, Gisele, nós brasileiros, em pouco tempo, demonstramos que somos capazes, sim, de seguirmos no mesmo objetivo. Nós fizemos manifestações no Brasil inteiro dizendo Dino não. Isso leva a quê? Leva a uma esperança, que se nós nos reagruparmos novamente e seguirmos com um objetivo claro, nós podemos conseguir modificar a situação que estamos vivendo atualmente. Sim. Se Deus quiser, né, doutor? Doutor, em setembro de 2022, você se aposentou. Qual foi o motivo da sua aposentadoria? Eu era o corregedor da Justiça Eleitoral, sim, de Brasília, né? Eu era o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. Eu fui na posse do ministro Alexandre de Moraes e aquele discurso dele eu entendi que seria um discurso agressivo e que ele iria colocar o país de cabeça para baixo, como de fato fez. Doutor, infelizmente chegamos no final do nosso programa. Deixa suas considerações finais para os nossos telespectadores. E eu quero já te parabenizar pelo seu lindo trabalho, pelo seu evidente amor à pátria. E quero perguntar também se você pretende seguir a carreira política, porque nós precisamos de pessoas como o doutor para estar representando a população brasileira.
Gisele, foi uma alegria participar com você e seu público, né? Peço desculpa por não tê-lo feito anteriormente, que não houve agenda, coincidência de agenda, né? Sim. Olha, dizer ao povo brasileiro, nós estamos terminando o ano, um ano dificílimo, mas que nós tenhamos esperança, tenhamos fé, Amém. porque o nosso Deus, ele não perdeu o controle da situação. Com certeza. Nós ainda não estamos sabendo como nos organizarmos corretamente, Sim. mas Deus não perdeu o controle do destino do Brasil. Amém. Então eu tenho fé, as pessoas me perguntam, Sebastião, essa sua luta, você acredita que pode ter algum resultado? Eu tenho certeza. Amém. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir reverter essa situação. Hoje, o mal está instalado em nosso país. Agora, nós, povo ordeiro, povo cristão Amém. brasileiro, nós que defendemos os valores de Deus, Sim. pátria, família e liberdade, nós temos assim a certeza de que nós vamos conseguir, porque nós somos hoje a resistência. Amém. Nós somos a resistência. Com relação à questão política, Gisele, as pessoas me perguntam, eu digo, olha, eu estou trabalhando por uma causa do Brasil, Sim. não é? Por uma causa do Brasil. Se hoje se hoje, vamos fazer um desafio, né? Se Alexandre de Moraes hoje dissesse, olha, me afaste de todos os processos, pronto, eu pararia de falar o nome dele no dia seguinte. Não isenta dele ter que responder por tudo que ele já fez até agora. Sim. Ora, e se ele não responder perante os homens pela omissão dos homens que têm os cargos nesse país, se ele não responder pelo que já fez, pela morte do Clesão, pela morte moral de tantas pessoas, pela destruição de sonhos de tantas pessoas, ele vai responder perante Deus. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Então, eu deixo uma palavra de fé, Amém. uma palavra de esperança e uma palavra de confiança que nós, o povo brasileiro, nós somos o poder. Como você disse no início do nosso bate-papo agradável, que já terminou, não é? Sim. Mas o poder ele emana do povo e ele é exercido através dos representantes eleitos Exatamente. e não através do Supremo Tribunal Federal. Amém, doutor. Muito obrigada pela sua participação e vamos combinar para o doutor vir mais vezes para a gente estar fazendo novamente a entrevista. Muito obrigada, doutor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Muito obrigado. Até uma próxima. Deus abençoe. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, levando informações para toda a nossa sociedade. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito em Lucas 1,37, que diz assim: nada é impossível para Deus e nenhuma de suas promessas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E eu desejo a todos um feliz ano novo, que Deus abençoe grandemente. Até o próximo programa, fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.